Pai do Senhor para todos, Deus vos abençoe. Hoje Deus colocou no meu coração uma meditação, do qual eu quero vos confessar que eu escutei de outro pregador, um bispo da Episcopal Carismática, Alexandre Ximenes, e achei por bem querer compartilhar com os irmãos. Isso é muito interessante. Esse texto do qual e a mensagem que quero compartilhar está em Mateus, no capítulo 23. Quero ler apenas alguns versículos e depois nós vamos desenvolver aquilo que Deus colocou em meu coração. Que diz assim: no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 3, que diz: dirigindo-se Jesus depois à multidão e a seus discípulos, lhe disse: sobre a cadeira de Moisés sentam os escribas e os fariseus. Portanto, qualquer coisa que vos digam para guardardes, guardai e praticai, mas não fareis conforme suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. E o tema da mensagem é esse: hipocrisia, câncer da alma. E a sociedade hoje está vivendo esta hipocrisia, porque a ciência defende, declarando que uma vida em Marte é apenas uma bactéria, porém, no ventre de uma mulher grávida, pode-se matar um feto. É uma sociedade que é contra a maioridade penal ir para 16 anos, porém, esta mesma sociedade defende que um jovem de 16 anos possa fazer mudança de sexo. E aí vai as discrepâncias, as hipocrisias que a sociedade tem infligido a nós cristãos. Porém, dentro do cristianismo também, infelizmente, tem se alastrado como um câncer em estado de metástase em muitos cristãos a hipocrisia. E a palavra hipocrisia, na época de Jesus, e antes dele usar essa palavra, era usada no bom sentido, em que elogiavam os artistas que faziam boas interpretações nos palcos de poesias, de cenas. E esses homens eram chamados de hipócritas, porque eles interpretavam um papel do qual não era a sua própria vida, e tinha uma boa conotação nesse tempo. Porém, Jesus Cristo usa ironicamente esta palavra para mostrar que os fariseus de sua época eram hipócritas, eram verdadeiros artistas, eram verdadeiros show-offs, somente tinham aparência. Isso ele denuncia dizendo que os fariseus eram sepulcros caiados, que por fora eram bonitos e embranquecidos, mas dentro deles havia podridão, morte, restos mortais. E dentro desta palavra é que nós queremos meditar neste momento. Os fariseus, como muitos sabem, era um partido judaico religioso que surgiu na metade do segundo século antes de Cristo, após a Revolução dos Macabeus. Os fariseus, que no hebraico é perushim, ou no grego farisai, quer dizer separados, eles em princípio surgiram com o intuito de manter a cultura judaica e a religiosidade judaica. Flávio Joséfo diz que no período de Jesus haviam mais ou menos 6.000 fariseus. Esses fariseus, alguns faziam parte do Sinédrio, que era a Suprema Corte Judaica da época.
influenciavam a sociedade. A cada esquina ficavam grupos de fariseus vigiando o povo, para que eles não quebrassem a lei, para que eles mantessem a cultura, para que eles mantessem a religiosidade lá na Judéia, em toda a região. Só que na época de Jesus eles estavam corrompidos, porque gozavam, como já disse, de influência na sociedade, usufruíam de muitos bens, de doações. E sendo assim, quando surge Jesus e aquela multidão segue Jesus Cristo, ameaça esses privilégios, ameaça esse domínio, ameaça essas benéficas que eles, mantendo o poder, eles usufruíam, explorando o povo. E sendo assim, esses homens muitas vezes se levantavam contra Jesus. Usando aqui a palavra de Dom Alexandre Ximenes, ele diz que o grande problema de Jesus nunca foi com publicanos, prostitutas e pecadores, mas sempre com religiosos hipócritas, que eram os fariseus, os escribas e saduceus. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, versículo 14, diz que Pilatos, após reconhecer a inocência de Jesus, diz: pois Pilatos sabia que os principais sacerdotes o entregaram por inveja. Ele sabia que os religiosos judaicos, sacerdotes, saduceus, escribas e fariseus, entregou Jesus por inveja, porque as multidões deixavam de crer nesses sacerdotes que estavam corrompidos, nos escribas e nos fariseus. E sendo assim, tirava os privilégios desses homens, ameaçava o domínio, o poder, o usufruto das benéficas que essa influência que esses homens tinham sobre a sociedade. Jesus Cristo chegou revolucionando e acabando com esses privilégios. E quando eles se opunham contra Jesus Cristo, fazia o antagonismo a Jesus Cristo aproveitava e os denunciava. E é o que ele faz no capítulo 23. E não só no capítulo 23. Em vários textos nós vamos ver que Jesus Cristo desmente os fariseus, denuncia os fariseus de várias maneiras. Em princípio, quando falo da palavra hipocrisia, como já disse no princípio, é uma pessoa que vive fingindo ser o que não é. E há algumas características da pessoa que é hipócrita. O hipócrita, ele valoriza mais os preceitos de homens do que a lei de Deus, conforme Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 15, e o versículo 3 e o versículo 9. Aí Jesus usa a seguinte expressão. Capítulo 15 de São Mateus, versículos 3 e o versículo 9. Ele diz assim: contestando-lhes Jesus, disse: por que também vós violais os mandamentos de Deus, por causa de vossa tradição? O versículo 9, Jesus diz assim: pois em vão me reverenciam, ensinando como doutrina mandamentos de homens. É a primeira coisa. O hipócrita, ele valoriza mais os costumes de homens, doutrinas de homens, do que a lei de Deus. Na época, um exemplo é que nos 613 mitzvot, são os mandamentos do Antigo Testamento, na época de Jesus, os rabinos já tinham acrescentado uma tuia de mandamento. E eles acrescentaram que no sábado não podia nem socorrer alguém se essa pessoa estivesse passando mal, a não ser que corresse risco de morte. Por isso que eles procuravam acusar Jesus de curar no sábado.
porque os rabinos acrescentaram que no sábado, como já dissera, não podia socorrer ninguém, a não ser que fosse risco de morte. E isso não reza na lei. O sábado, no hebraico, quer dizer descanso, dia de descanso. E Deus fez o sábado para o homem descansar, e não para escravizar o homem. Porém, na época de Jesus e ainda hoje, os judeus, que os fariseus antigos hoje são a tradição judaica rabínica, procuram acrescentar mais jugo, mais peso à lei, com interpretações grotescas da lei. Como já dissera, os hipócritas eles valorizam mais os costumes dos homens do que o que a Bíblia diz. Eles querem demonstrar preeminência e domínio. Mateus 23:2 diz assim que eles se sentam na cadeira de Moisés. Aí Jesus diz assim: disse-lhes, sobre a cadeira de Moisés sentam os escribas e os fariseus. Eles querem demonstrar proeminência, domínio. Eles querem estar mostrando que tem isso sobre o povo. Quando Jesus disse, olha, o povo do mundo tem seus dominadores e seus governadores, porém entre vós, aquele que quiser ser maior será servo de todos. Porém os hipócritas não. Os religiosos hipócritas, eles querem demonstrar domínio, proeminência no meio do povo. Ainda no capítulo 23, o versículo 3, eles ensinam, mas não cumprem. A característica do hipócrita. Ele sobe no púlpito, ele prega, ele ensina, mas não cumpre. Ele põe a carga pesada sobre o povo, mas ele mesmo não quer cumprir. Ele diz assim, vou dar um exemplo: não junteis tesouro na terra, onde o ferrugem consome, a traça corrói e o ladrão mina, mas juntais tesouro no céu. Eles dizem assim, né? Usando a palavra de Deus, mas eles estão cheios de bens, de lancha, de casa, mansões, fazendas, carros blindados, seguranças. Eles ensinam, mas não cumprem. Outra característica também no capítulo 23 diz que são show-offs da sua religiosidade. Eles gostam de demonstrar que são religiosos. Aí no capítulo 23 e o versículo 5 diz assim: e todas as suas obras fazem para serem vistos pelos homens, pois eles alargam seus filactérios e fazem as franjas de suas túnicas maiores. E o que é que nós vemos? Jesus está falando do filactério. Se você for em Israel ou então olhar na internet, você vai ver que hoje o judaísmo rabínico, alguns usam, a maioria, né, usam o kippá e uma caixinha aqui amarrada com uma tira de couro na testa e uma tira de couro amarrada nesse braço e uma caixinha aqui. E dentro dessa caixinha, tanto no braço quanto na mão, tem um pedaço de escritos da lei de Moisés, do Antigo Testamento. Porque eles interpretam erroneamente que quando Deus diz lá a Moisés que o povo tem que guardar a palavra na fronte e no seu coração, aí eles interpretam de maneira materializando isso. Aí eles pegaram a caixinha, botaram aqui e outra aqui para demonstrar que são religiosos, para o povo ver que eles são religiosos. Aí hoje não é diferente. Eles mostram a sua religiosidade muitas vezes
pela sua maneira de vestir, pela linguagem, por tantas outras coisas. Mas na verdade são apenas show-offs. Porque dentro de si há cadáveres, podridão. Eles gostam de lugares de destaque. No capítulo 23, versículo 6, ele diz assim: amo os lugares de honra, os banquetes e os principais assentos nas sinagogas. Porque eles querem serem vistos como destaque no meio da sociedade. Eles precisam ser reconhecidos. No versículo 23, versículo 7, eles querem ser reverenciados. Versículo 7 do capítulo 23 diz assim: eles amam as saudações reverentes nas ruas e serem chamados pelos homens de rabi. Os hipócritas são assim. Eles gostam de ser reverenciados como deuses, como semideuses. Eles não gostam de ser chamados de irmão, como até no dia da minha consagração, o pastor deu um exemplo que um cidadão foi consagrado com ele no mesmo dia, e quando ele foi chamado irmão fulano, ele disse: não me chame de irmão fulano não, me chame de presbítero. Aí o pastor olhou e disse para ele assim: mas irmão, a gente foi consagrado ontem para o presbitério, o senhor já está assim, já subiu para a cabeça. Ou seja, o hipócrita religioso, ele não quer ser chamado pelo nome, nem de irmão. Ele quer ser chamado e reverenciado pelo seu título. É isso que Jesus está dizendo no capítulo 23, versículo 7. Ainda no capítulo 23, versículo 11, Jesus diz assim: antes o maior entre vós seja vosso servo. O hipócrita não. Ele quer ser reverenciado, quer ser servido, mas não serve. Ele quer ser patrão dentro da igreja, mas não quer ser servo. Mas Jesus Cristo, no capítulo 23, versículo 11, ele diz: antes, o maior entre vós seja vosso servidor, vosso servo. O hipócrita, no capítulo 23, versículo 13, são interesseiros disfarçados de religiosos. Que diz assim, capítulo 23, versículo 13: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas com o pretexto de prolongardes vossas orações, por isso recebereis maior condenação. Ou seja, eles iam para a casa das viúvas angariar suas doações, e para enganar, para comer, para se refastelar, explorar a viúva, eles se prolongavam lá em longas orações. Eles disfarçam o seu interesse, o seu oportunismo com religiosidade. E não é diferente nos dias atuais. Tem gente que só vai visitar o idoso no dia que sabe que o idoso vai receber aposentadoria. Tem pessoas que só vai visitar alguém, líderes religiosos, quando está próximo a receber aposentadoria, porque outro dia eles não vão. Era o que estava acontecendo, apesar que naquela época não tinha aposentadoria. Mas se Jesus denuncia que eles devoravam as casas das viúvas com pretexto de oração, era porque esses homens eram exploradores, interesseiros. No capítulo 23, ainda de São Mateus, no capítulo 23, versículo 14, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fechais o reino do céu diante dos homens, e não entrais vós, nem deixais entrar aos que estão entrando. Eles estão falando que o escriba e os fariseus burocratizavam a entrada no reino de Deus. Se fosse no dia de hoje, era assim: fulano aceitou Jesus, mas ele tem que passar pelo discipulado, tem que descer as águas, tem que ser batizado, tem que ser isso e aquilo outro, tem que ser batizado no Espírito Santo para
fazer parte do hall de membro dessa denominação, porque era essa religiosidade que os fariseus impunham naqueles que aceitavam a sua doutrina. E era um jugo pesado. Por isso que Jesus Cristo, lá no capítulo 11, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque eu tenho um fardo leve e um jugo suave. Porque ele estava contradizendo o jugo da religiosidade farisaica, que era pesado, que além dos 613 mitzvot, os mandamentos, haviam também os acréscimos dos rabinos, que era insuportável, que Jesus denunciava, que vocês não querem mover com um dedo, mas impõem sobre o povo. Os hipócritas, eles burocratizam a salvação. Os hipócritas, eles se esforçam para ganhar uma vida, para depois torná-la mais um hipócrita, réu do inferno 2 vezes mais. Capítulo 23, versículo 15 de São Mateus. Aí diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar, terra, para fazer um prosélito, e quando chega a sê-lo, vós converteis 2 vezes mais em filho do inferno que vós. É o hipócrita. Ele ensina aos seus discípulos a serem hipócritas e os tornam 2 vezes mais filhos do inferno. Eu não venho aqui para humilhar ninguém, mas várias pessoas chegam para mim e dizem assim: irmão, eu fiz um serviço de mecânico com fulano. Aí eu perguntei: fulano é de que igreja? Essa pessoa disse, né? Fez com fulano, ele me enganou, fez isso e aquilo outro. Eu disse: fulano é de que igreja? Eu disse: de tal igreja. E ele é o que lá? Ele é obreiro de lá. Eu disse: meu Deus. Aí depois vem outra situação: eu vendi a fulano. Fulano não me pagou. Da onde ele é? Dessa mesma denominação. Aí depois, pedreiro fulano fez um serviço na minha casa, não fez direito, comeu dinheiro e ainda se fingiu de vítima. Ele é da onde? Obreiro também. De que igreja? De tal igreja. Eu disse: meu Deus do céu. E depois outra história: fulano comprou um carro e não pagou tudo. Aí eu perguntei: de onde ele é? É de tal igreja e é obreiro também. Eu disse: meu Deus, essa denominação está virando uma fábrica de hipócritas, pelo amor de Deus. E a maioria obreiros que roubam, metem a mão na oferta e roubam. Aí eu perguntei: de onde? É de tal denominação. Eu disse: meu Deus do céu. É o que Jesus está dizendo aqui. Eles se esforçam para ganhar alma, fazem missões, viajam e depois tornam os cabas hipócritas, porque eles são hipócritas e os seus liderados veem a hipocrisia e se tornam hipócritas também. Tem aparência de cristão. A gente não vê na rua de bermuda, a gente não vê na rua com a camisa regata, porque acha que ser cristão é esse comportamentalismo barato, de aparência. Mas eu conheço gente que você não vê de bermuda, você não vê uma barba assim nele, igual a mim. Você não vê ele de uma camisa de regata, mas deixe a sua esposa perto dele ou sua filha. Ele não consegue resistir à impudícia que há em sua carne, é a hipocrisia, mas sobe no púlpito, prega que é uma beleza, porque a hipocrisia tem tomado conta do meio do evangelho. As denúncias, homens que chamam os outros de lixo, no outro dia está confessando que estava há 10 anos em adultério, homens que pregam o evangelho e é filmado bebendo cerveja, homens que pregam o evangelho e tem que viajar para fora do país para esconder o seu homossexualismo. É o que está acontecendo nos dias atuais, no meio da igreja, no meio dos crentes.
A hipocrisia tomou conta. Eu fico reparando que muita gente, quando dentro da igreja, fulano vai pedir perdão, aí todo mundo se vira para olhar, para ver o irmão pedindo perdão, que está lá na frente, olha com o olho esbugalhado para ver, e depois que acaba o culto sai comentando, fulano pediu perdão. Muitas vezes eu tenho que me incluir também, né? Nós sentamos para devorar o outro, algum irmão que foi disciplinado, que pecou. Isso faz parte da hipocrisia também. Eu tenho que me incluir também. E Jesus, ele não nos chamou para vivermos uma vida de hipocrisia, de falsidade, de fingirmos ser uma coisa que não somos. Eu não lembro quem foi que disse isso, mas Jesus, ele prefere lidar com o pecador que sou do que o santo que finge o ser. Paulo, ele declarou-se que Jesus o salvou, e ele se diz um dos principais dos pecadores. Só que muitos homens arrotam santidade, quando na verdade são os fariseus dos dias atuais, os hipócritas, os sepulcros caiados. Cristo não quer que nós sejamos assim. Cristo quer que nós sejamos imitadores dele, porque ele dá o exemplo. Ainda no capítulo 23, versículo 16, ele fala, Jesus denuncia que o interesse do hipócrita é material, é financeiro, nunca é espiritual. É fingido, é um espiritual fingido. Ele diz assim, capítulo 23, versículo 16: Ai de vós, guias cegos, que dizeis, o que jura pelo templo nada é, mas o que jura pelo ouro do templo adquire obrigação. Eu vou explicar o que quer dizer isso. É que naquela época, aquele que jurava pelo templo era considerado como um pecado. Mas só que os rabinos acrescentaram que quem jurasse pelo ouro do templo ficava com maior obrigação de pagar, porque eles diziam que o ouro era mais sagrado do que o templo. Aí Jesus chama eles de hipócrita, porque não é o ouro que santifica o templo, mas pelo contrário, o ouro que está dentro do templo é santificado por estar dentro do templo, porque o templo era santo. Mas eles, pelo olho do materialismo, para que evitasse alguém jurar pelo ouro do templo, que estava lá armazenado, eles diziam que o ouro era mais importante, porque com uma desculpa esfarrapada de religiosidade. É o que eu já escutei ouvi de um certo pastor. Ele dizia assim: se prostitua, mas não toque no dinheiro da oferta da igreja não. Veja se não é igual aos tempos de Jesus. Ele dizendo a um obreiro que ele pode se prostituir, mas tocar na oferta, ele não pensa em tocar não. Ou seja, ele diz que um pecado é menor do que o outro. Mas na verdade, era somente para proteger o dinheiro, porque aquele dinheiro ia para o bolso dele. E a mesma coisa acontecia no tempo dos fariseus. Ainda no capítulo 23, mostra que os fariseus, eles cumpriam estritamente, capítulo 23 e versículo 23, a lei. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais da hortelã, o endro e o cominho, e deixastes os aspectos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas deveis fazer, sem deixar de fazer aquelas. O que acontece? Jesus estava dizendo assim: vocês cumprem estritamente os detalhes da lei. Eles traziam, se eles produzissem cominho,
que é o pó, o tempero, eles separavam 10% daquilo que ele produziu e levavam para o templo. Porém, eram homens injustos, não tinham misericórdia e nem fidelidade a Deus. Eles eram injustos porque julgavam injustamente lá no Sinédrio. Não tinha misericórdia porque o juízo deles era sem misericórdia. Eles achavam que não tinham pecado e julgavam sem misericórdia, como levaram aquela mulher para ser apedrejada diante de Jesus. Nós vemos que o senso de justiça dos hipócritas é maior do que o senso de misericórdia e amor. É aquele cidadão que está na igreja, que fica sedento, olhando a vida dos outros, pesquisando, que quer aplicar disciplina, que quer castigar, que quer punir, e esquece-se da misericórdia e do amor. Ele é exagerado na justiça, é desequilibrado. E outra, o seu senso de justiça, além de ser desequilibrado, é passional. Como assim? Ou seja, para aqueles que ele não conhece, para aquele que é antagonista dele, eles aplicam a lei severamente. Mas para os seus amigos e para os seus familiares, eles passam a mão por cima, encobrem. Prova tal é no capítulo 8 de João, do versículo 1 a 11, que fala da mulher adúltera. Há uma passionalidade terrível naquela passagem, porque trazem a mulher, mas não trazem o homem. Por quê? Talvez aquele homem tinha influência na sociedade. Talvez aqueles homens eram amigos dos fariseus que julgavam. Talvez um daqueles homens fazia o adúltero, que adulterou com aquela mulher, porque aquela mulher não adulterou sozinha, fazia parte daquele grupo. E eles passivamente, passionalmente, não trouxeram o homem. O fariseu, o hipócrita, ele é assim, ele, para os seus inimigos e para aqueles que não fazem parte da sua roda, círculo de amizade, eles são severos em julgar, em punir. Eles têm prazer. Eu acho que eles têm até orgasmo em disciplinar o povo. Mas quando se trata da família dele, amigos dele, aí ele encobre, esconde, disfarça, engana. O hipócrita é aquele cara que diz assim: enquanto eu estou bem na fita, tá tudo bem, ninguém sabe. O hipócrita, ele não confessa pecado. É como a oração do fariseu que Jesus dá o exemplo lá em Lucas, no capítulo 18, no versículos 9 ao 14, na oração do fariseu. Ele não confessa pecado. Ele diz assim: eu não sou como os injustos, os pecadores, esse publicano nas 2 esmolas, ele só conta a vantagem. Eu jejum, eu oro. Ele quer demonstrar: olha, eu passei tantas horas de oração, eu jejuei essa semana, eu dei esmola. O hipócrita, ele é assim, ele quer demonstrar pelas suas vestimentas, ele quer demonstrar que ele passou não sei quantas horas orando. Muitas vezes nós somos assim, religiosos, hipócritas, e Cristo, ele não nos chamou a gente para isso. Ele nos chamou para ser imitador dele. O hipócrita, como já disse, ele é invejoso. Prova tal é em Atos, no capítulo 5 e o versículo 17, que diz assim, Atos 5, versículo 17. Aí diz a seguinte expressão: então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da doutrina dos saduceus, encheram-se de inveja. O que acontece? Que mostra que eles tinham inveja, porque tanto os saduceus, escribas e fariseus, eles viam que o povo estava deixando de seguir eles, estavam seguindo Jesus, e haviam milagres, e eles tinham inveja porque eles estavam perdendo a influência sobre a maioria do povo. E por isso eles macunaram, se juntaram para tirar a vida de Jesus Cristo. O hipócrita, ele é invejoso,
Porque ele não vê pelo lado espiritual, ele vê pelo lado material. Quando ele vê a igreja de alguém crescer, ele insinua, ele difama, ele calunia, como fizeram com Jesus Cristo. E o hipócrita que é religioso, ele não hesita em fazer isso, em caluniar, em difamar aqueles que ele vê que a denominação está crescendo. Esse é o hipócrita. Mas Deus, ele não chamou-nos para isso. Deus nos chamou para reconhecermos o que nós somos, pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Eu não me arrogo em dizer que muitas vezes ajo com hipocrisia. Porque muitas vezes quero tirar o argueiro dos olhos dos outros com a trava enorme em meus olhos. E Jesus fala isso. Ai de vós, escribas e fariseus, que querem tirar um argueiro do olho dos outros, mas esquecem da trave que está no seu. Eles coam uma mosca, mas engolem um camelo. Exemplo é o seguinte. Uma vez eu vi um pastor fazendo uma live e um espectador perguntou ao pastor: pastor, estão orientando aí os novos convertidos como se vestirem? Veja a ideia do fariseu, do hipócrita, se preocupando com vestimenta do novo convertido. Porque ele está preocupado com a aparência. Ele quer se meter na vida dos outros. O hipócrita, ele acha que se santifica para vigiar a vida dos outros. Era o que os fariseus da época de Jesus faziam, ficar nas esquinas, olhando, vigiando quem peca, quem quebra a lei, quem quebra a tradição dos anciões, quem quebra a tradição dos homens. E hoje é assim. Ah, fulano, eu vi ele lá na rua de bermuda, eu vi ele de barba, eu vi ele de regata, tá desviado. Meu Deus do céu, isso é religiosidade, isso é prática humana, isso é costume humano. O que rege a igreja é isso aqui, olha. É amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a teu próximo como a ti mesmo. Isso se resume os 613 mandamentos. E não isso que estamos vivendo nos dias atuais. Que Deus nos livre. Que Deus nos proteja de sermos hipócritas. E se formos, nós possamos nos arrepender, confessar. Porque até Pedro já agiu hipocritamente. Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que Paulo repreende a Pedro diante de todos por causa da sua hipocrisia. Quando ele vem de Jerusalém visitar a igreja de Antioquia, no qual a sua maioria era de gentios, ele no meio dos gentios se comporta como gentio. Porém, quando chega alguns da parte de Tiago, ele começa a se apartar dos gentios e a agir levianamente. E diz a Bíblia também que até Barnabé, ele age desta forma. Está em Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante, você vai ver essa narrativa de Paulo. E Paulo repreende a Pedro, dizendo: olha, como pode tu, judeu, estar no meio dos gentios e estar agindo levianamente? Porque quando os judeus chegaram, eles começaram a dissimular, a rejeitar os gentios. Porque acontece com o ser humano. Muitas vezes nós somos hipócritas, mas não é isso que Cristo quer que nós sejamos. Deus nos guarde. Eu prefiro alguém que pecou, se arrependeu, reconheceu seu pecado e confessou,
do que aqueles que vivem fingindo ser santo e na verdade nós sabemos que não são. Deus nos abençoe e Deus nos livre de sermos hipócritas, em nome de Jesus.